a todos. Vamos dar início à nossa primeira tertúlia de leitura. Espero que seja a primeira de várias outras. Hoje, para celebrarmos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, mas também para motivar para a leitura as 7 turmas que nos acompanham em salas de aula e outras pessoas que hão de assistir futuramente. E começo por agradecer a presença dos nossos convidados, apenas 4 ainda. O João Nicolau está retido numa reunião de trabalho, quando puder junta-se a nós. Os nossos convidados são antigos alunos da Escola Secundária de Mamecóis, grandes leitores, e que vêm aqui falar de livros e da importância que a leitura teve e tem para a sua formação, para as suas vidas. Estes jovens contrariaram, no seu tempo de estudantes aqui na escola, e continuam a contrariaram as estatísticas que dizem que os alunos do ensino secundário não leem ou leem pouco, e esperando nós que, com o seu exemplo, venham a contagiar os cerca de 173 alunos que nos acompanham com o mesmo gosto pela leitura. E assim como aqueles que assistirão a esta tertúlia a posteriori através do YouTube. E este sim é que seria um contágio bom, não é? Desafiamos os nossos 5 convidados a partilharem a sua experiência de leitores, aludindo a aspectos que lhes parecessem mais relevantes. Não impusemos temas nenhuns, portanto, são completamente livres de referirem o que entenderem, e podendo referir um livro em particular ou não. Vamos dividir esta tertúlia em 2 partes. Numa primeira parte, daremos a palavra aos convidados. Eu apresento-os brevemente, com alguns dados biográficos muito sintéticos, e depois estes convidados responderão às perguntas dos alunos que nos estão a acompanhar, perguntas estas, entretanto, colocadas nos chats pelos respectivos professores. Começamos, então, a nossa conversa pelo Nuno Gomes. Eu chamo a atenção da necessidade de protegermos a identidade aqui dos nossos assistentes, uma vez que a sessão será divulgada publicamente. Portanto, eu peço aqui ao professor João Valente que não mostre os alunos. Eu sei que vocês gostariam de ficar, mas temos este constrangimento. Não queremos que ninguém nos venha dizer que nós não estamos... Olha, estão todos mascarados, mas enfim, olha, pronto. Vamos avançando. Então, vamos começar a nossa conversa pelo Nuno Gomes, que sairá mais cedo devido a compromissos profissionais e, portanto, está já no início da lista. O Nuno é estudante de mestrado na nova School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa, onde também exerce funções de professor assistente convidado. O Nuno é lembrado pelos seus professores aqui da escola como um aluno que se interessava por uma grande variedade de matérias, tinha o gosto pelo conhecimento e que tinha um leque de leituras muito variado. Então, Nuno, continua a ser um grande leitor? Como é que descreveria a sua experiência de leitor? Que tipos de leitura gostaria de destacar? De facto, sim, é uma boa questão, sempre a experiência de leitura, e temos sempre que ver que a leitura é um complemento à nossa vida, e então, tal como nós vamos crescendo, a nossa leitura também vai evoluindo e vai se adaptando um bocado às circunstâncias da nossa vida. Como tenho feito um pouco mais um percurso mais na área da economia, tenho agora na minha leitura, tenho-se concentrado um pouco nessa área, mas mais um pouco com temas adjacentes nas ciências sociais, maioritariamente. Portanto, é mesmo isso que eu vim aqui falar, um pouco de leitura científica e aqui uma leitura que não é tanta ficção, mas mais uma leitura baseada nos factos, em base em coisas que nós sabemos. Eu tenho aqui uma apresentaçãozinha, não sei se consigo partilhar, vou só ver aqui como é que isso se faz. Quer partilhar? Sim, vou tentar aqui partilhar. Vejam lá se assim aparece uma... Há de apresentar? Carregou aqui no apresentar. Sim, está a apresentar. Ok, ótimo.
Ok. Então, basicamente eu vim aqui falar um pouco de leitura científica e de ler ciência. Mas primeiro é um bocadinho importante desmistificar o que é ler ciência, porque ler ciência não envolve exclusivamente ciências naturais. Portanto, podemos muito bem ler sobre biologia, ler sobre física, ler sobre química, mas podemos ler sobre sociologia, sobre economia, sobre antropologia. Portanto, há todo um leque aqui de áreas diferentes que não são necessariamente as ciências a que nós estamos habituados quando pensamos em ciências. E mesmo assim a leitura científica, ou seja, é uma leitura que nos ajuda a aprender, a ver factos novos e a desenvolver o nosso sentido crítico. Para além disso, leitura científica não tem necessariamente de ser ler os manuais escolares, não temos que comprar um manual de biologia, um manual de química. Há leitura científica que não é aquela leitura enfadonha, ou seja, é uma leitura que podemos aplicar depois e podemos utilizar para compreender o mundo à nossa volta. Finalmente, isto mais importante, a leitura científica não é de todo só para peritos na matéria, ou seja, eu, apesar de estar a estudar economia, posso muito bem pegar num livro de sociologia ou num livro de antropologia e compreender um pouco. Obviamente não vou ter uma compreensão tão profunda do livro, mas claro, posso perceber um bocadinho os princípios e acho que isso é importante principalmente quando estão no secundário. Ou seja, quando estão no secundário não têm uma base muito sólida de qualquer que seja a área científica que vocês querem ler, mas assim podem muito bem começar a ler e tentar ver um pouco da intuição e das ideias principais por trás disso. Porque, no fundo, ler ciência não é necessariamente transformarem-se num cientista do dia para a noite, é começarem a aprender um bocadinho das coisas, começarem a pensar um bocadinho como um cientista a pouco e pouco. E agora, depois de saber, ou desmistificar um pouco o que é ler ciência, temos de saber onde encontrar a ciência para ler. E a ciência é muitas vezes difundida através de artigos académicos, papers, mas estes artigos já são um pouco avançados e por isso é mais para alguém que já tem uma licenciatura ou um mestrado. Porque a ideia dos papers é mesmo ver o que está a acontecer agora e ver os desenvolvimentos mais recentes da ciência. E por isso, para alguém que está no secundário, isto talvez não seja a forma mais adequada de ter um primeiro contacto com qualquer tipo de literatura científica. Mas em alternativa, há artigos online que já são bons primeiros passos. Os artigos online tentam pegar um pouco nestas novas descobertas que os papers trazem e tentarem transmitir isso para uma audiência mais genérica, uma audiência que não tem necessariamente toda essa fundação rigorosa numa determinada área da ciência e que mesmo assim pode compreender o que está a ser feito atualmente. Tirei só aqui um print screen do Science, mas podem ver outros jornais. É só importante garantirem que de facto o que estão a ler passa pelo processo rigoroso de revisão científica e que não estão a ler só factos num bloco qualquer. O que vou falar hoje, contudo, é exatamente dos livros que tentam difundir um pouco a ciência para toda a gente. Ou seja, livros que pegam exatamente no que está a ser feito agora e o que já foi feito atrás, tentam transformar isso num documento que pode ser compreendido pela população em geral, ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não tenha um conhecimento avançado dessa área, pode pegar num livro e tentar começar a compreender um pouco do que é uma determinada área científica. Mesmo assim, há alguns desafios quando começamos a ler ciência. Em primeiro lugar, muitas vezes entramos num campo completamente novo. Eu, por exemplo, em economia, já li livros, por exemplo, de mudança climática, por exemplo, e não fazia ideia sequer o que era o ciclo do carbono ou coisas desse género. Então, mesmo coisas que não estamos familiarizados e por isso é sempre um pouco estranho tentarmos entrar numa área que não é comum para nós. Mas isso é um desafio que nós conseguimos muito facilmente depois superar, porque quanto mais nós vamos lendo, mais ficamos habituados a esse vocabulário, mais ficamos habituados a esse mundo e, portanto, começamos a entrar um bocadinho a pouco e pouco nesses campos. Para além disso, um desafio e também uma fonte de frustração é não percebermos à primeira o que está escrito. Isso acontece-me imensas vezes, ler uma coisa e não conseguir perceber o que está a acontecer. E, no fundo, há duas maneiras de resolver este problema. Claro que a primeira é sempre a forma clássica de reler e prestar bastante atenção. Mas há vezes em que mesmo assim não é possível. Ou seja, claro que os livros tentam sempre chegar a um público bastante grande, mas pode haver sempre algumas expressões mais técnicas que nós não conseguimos perceber. E acho que aí temos de saber um pouco lidar com essa frustração. E é normal que haja essa frustração porque nós nunca vamos conseguir saber tudo. Aqui podemos, por um lado, tentar pesquisar em fontes alternativas o que está a acontecer, o que é que me faz não perceber essa situação, ou por outro lado também podem muito bem fazer isto, ou seja, seguir esse passo em frente, porque é natural que num livro de ciência podemos não compreender tudo, mas podemos muito bem pegar na ideia principal e tirar daí alguma coisa que seja proveitosa para nós. Finalmente, os livros de ciência tendem a ser um bocadinho mais densos que os livros de literatura. Ou seja, quando pegam num livro de ficção, vocês conseguem se calhar ler isso num fim de semana ou numa semana. Um livro de ciência, e é uma recomendação minha, demora um pouco mais tempo a ler, porque vocês têm que pegar nos factos e digeri-los um pouco. Claro que quando estão a ler ficção também recomendo bastante que tenham uma leitura ativa, ou seja, que peguem no livro e que pensem no que estão a ler, mas quando leem ciência é mesmo importante ler devagar, porque vocês têm que absorver os factos e perceber o que é que está a acontecer.
porque senão vocês estão a ler bastante depressa e depois não fica no fundo nada, e portanto a intuição, a ideia principal que os autores queriam transmitir acaba por ser perdida. Finalmente, um grande desafio ao ler ciência, e este é um facto um bocadinho triste em Portugal, é que não há muita literatura traduzida. Isto é porque os livros de ciência estão a crescer a um ritmo exponencial, só que a quantidade de tradutores que temos em Portugal é sempre bastante reduzida, e por isso, mesmo que nós consigamos aumentar o número de tradutores para a literatura científica, nós nunca vamos conseguir acompanhar o ritmo do que está a ser escrito lá fora, e por isso outra vez um facto um pouco triste, mas precisamos ser um pouco flexíveis e, portanto, neste caso, ser fluente em inglês vai resolver isto com muita facilidade, porque há muita coisa boa a ser escrita em inglês, então se nós tivermos aqui um conhecimento básico da língua inglesa, conseguimos aceder com muita mais facilidade a este mundo que está a ser criado à nossa frente. Conseguiram um slide para... não, o meu computador parou um bocadinho. Conseguem ver? Sim, estamos a ver. E então, agora é importante também discutir porque ler ciência não há propriamente uma razão única, mas há algum valor acrescentado que tipicamente não encontramos na ficção. Por um lado, ler ciência treina o sentido crítico, porque ciência não são factos que são escritos em pedra. Ciência é um debate que vai continuando ao longo do tempo. Há muitas coisas que, se calhar, há um século atrás eram consideradas como verdades indiscutíveis e que hoje a ciência já refutou. E exatamente esse é o objetivo de ler ciência, vermos que isto não é um processo em pirâmide, é mais uma espécie de ciclo. Vamos revendo o que foi feito até agora e vamos desconstruindo essas ideias para tentar ver, de facto, se sobrevivem ao teste rigoroso do método científico ou não. Portanto, no mesmo sentido, também podemos dizer que torna o pensamento analítico e também, bastante importante, torna-nos mais informados. Isso ajuda-nos a ter voz em matérias de interesse público, porque muitas vezes, e vocês veem isto nas notícias a acontecer com bastante frequência, são sempre chamados especialistas na matéria para discutir alguns temas e agora com o Covid notou-se isso ainda mais. E, portanto, se nós lermos um pouco de ciência, podemos também ter uma opinião mais informada para participar neste debate público. E outra vez, isto é uma questão mais pragmática do que outra coisa, ajuda-nos a dar perspectivas muito diferentes que podemos aplicar em trabalhos académicos. Isto aconteceu-me imensas vezes na faculdade, eu pegar ideias que li em livros que não são nada relacionados com a economia e aplicar isso para trabalhos e aliás, ser essa ideia que faz com que o trabalho tenha tido uma nota bastante boa do que se eu não tivesse pegado nessas ideias em alternativa. E agora deixo só aqui alguma lista de recomendações. Há uma coleção muito boa de livros que se chama A Very Short Introduction e tem aqui uma série de temas, mas aí está. Não sei se há traduções em português, mas tem temas de muitas coisas. Portanto, se tiverem interesse em qualquer tema, vejam se esta coleção tem alguma coisa que vos interesse. Vocês apanham lógica, teoria de jogos, economia, sociologia, apanham história, apanham literatura comparativa, apanham um pouco de tudo e é mesmo uma coleção muito boa. São livros que se leem num fim de semana, são livros bastante curtinhos e ajudam-nos a ter uma espécie de apanhado do que está a ser discutido nessas áreas. Depois deixei também aqui algumas sugestões mais longas. Estas aqui já são talvez um pouco mais enfadonhas, mas são também interessantes e tentei aqui fazer um apanhado de várias áreas. Portanto, para quem gosta de ciência, este Introduction to Modern Climate Change é um livro bastante bom, que fala um pouco da perspectiva de como é que a física e a química nos ajudam a compreender o que é que está a acontecer com o clima atualmente. O What is Mathematics é um livro bastante bom também e é uma ótima introdução para o que é que está a ser feito em matemática e estes livros não requerem nenhum conhecimento prévio destas áreas, ok? Talvez o What is Mathematics implica que vocês saibam somar e subtrair, mas não sintam intimidados. Isto é mesmo para uma pessoa que quer mesmo começar a entrar no tema. Por fim, este Introducing Psychology, Brain, Person and Group também é um livro bastante bom para mais talvez se calhar alguém da área das humanidades, que queira entrar um pouco nas ciências sociais. E não tem mesmo pressupostos absolutamente nenhum. Os livros têm sempre um capítulo pequenino ao início, que pode explicar alguns conceitos que vão ser usados durante o resto do livro. E, portanto, se já souberem, ótimo, podem saltar esses capítulos, senão também não tem nada a perder em ler. Agora, uma perspectiva mais pessoal, no fundo, o que me faz querer ler ciência é exatamente ter curiosidade e vontade de aprender mais. Porque nós não nos podemos esquecer que nunca há uma área da ciência que seja superior às outras. Há aqui um grau de complementaridade muito, muito, muito grande. Por isso nós nunca nos podemos fechar. Temos sempre que ver outras perspectivas, tentar ver outras ideias, porque provavelmente essas outras ideias podem enriquecer as nossas próprias ideias. Então é exatamente isto que eu quero dizer quando digo que temos de ter uma perspectiva multidisciplinar para compreender a realidade. A realidade não é só economia, a realidade não é só física, não é só química. A realidade é toda uma série de factos, mas com um leque enorme de frameworks por trás desses factos para tentar analisar. Penso que é isso que nós devemos tirar quando estamos a ler ciência, que é só apenas uma perspectiva da realidade e que podemos encontrar outras que podem ser igualmente informativas. Uma recomendação final aqui é que para quem gosta de ler há uma rede social que ajuda bastante nisso, o Goodreads, é uma espécie de Facebook dos livros. Vocês aqui podem, no fundo, encontrar livros que gostam, fazer uma espécie de prateleira, podem ter amigos também, e
trocam recomendações, e o próprio Goodreads tem uma espécie de algoritmo que também vos ajuda a identificar livros que podem ser do vosso interesse, baseado naquilo que vocês já leram. E sendo assim, também não me quero alongar muito no tempo, quero agradecer a todos. Eu não sei se vou ter tempo para ficar aqui para a parte das questões, mas se alguém tiver alguma coisa que queira perguntar-me, podem ficar à vontade para me enviar um e-mail para nuno.gomes@9sd.pt. Obrigado. Muito obrigada, Nuno, por este esclarecimento relativo à leitura científica. E vamos então avançar agora para a Catarina Carvalho, que é estudante de Engenharia Biomédica na Universidade de Coimbra, estando neste momento a realizar uma tese de mestrado em colaboração com a Fundação Champalimau. A Catarina é uma leitora voraz, como podemos comprovar na sua página no Goodreads. O mesmo observavam os seus professores no ensino secundário. E não digo mais nada, dou já a palavra à Catarina, o que nos tem a dizer sobre os seus hábitos de leitura, sobre esta rede, Goodreads, já agora, e de que modo estes hábitos de leitura influenciaram a sua formação, o seu sucesso académico. Dou-lhe a palavra. Olá a todos, obrigada, professora. Eu tenho a dizer que eu sou amiga da Clara e da Sofia no Goodreads e elas incentivam-me bastante porque as escolhas delas são muito, muito interessantes. Eu não tenho uma apresentação tão bem preparada quanto a de Nuno, porque queria falar-vos em honra do Dia Mundial da Língua Portuguesa, queria falar um pouco sobre como tenho lido, primeiro, pela sorte que temos em ter como língua materna a língua portuguesa, e segundo, como tem sido a evolução, como é que tenho lido livros de autores de língua portuguesa. Como acontece a todos, não é? Começamos a ler na escola, e este tinha sido o meu primeiro contacto, foi mesmo na secundária, os livros de Saramago, de Eça de Queiroz. Eu acho que contraria um bocadinho as estatísticas e que tenho uma opinião não muito dominante. Eu adorei ler os Maias e adorei ler Memorial do Convento. Mas ao longo do secundário senti que era pouco, que só aprendíamos autores tão antigos e tive necessidade de procurar mais. O primeiro sítio onde fui procurar foi realmente a Biblioteca Municipal de Alenquer, que tem ainda um acervo bom de livros, e lá descobri muito mais de Saramago, que me cativou de imediato com o Evangelho segundo Jesus Cristo, ou as pequenas memórias que contam mais sobre a sua vida e o modo como chegou à palavra. Mas também descobri António Lobo Antunes, descobri Mia Couto, um escritor moçambicano que escrevia de maneira diferente e que me introduziu à língua portuguesa, que me deu uma nova perspectiva da língua portuguesa. Ao longo do tempo, tenho a dizer que não é a língua portuguesa, não tendo mais para livros escritos por autores britânicos ou americanos, mas na faculdade deu-se o caso, e aqui desculpem, mas eu fui buscar o livro, este era se calhar aquele que queria apresentar, fui aqui buscar um livro de Clarice Lispector, que me foi dado por uma amiga brasileira. Clarice Lispector é uma autora brasileira, e este livro foi-me dado no primeiro ano de faculdade, por uma amiga brasileira que achou que a temática, que o existencialismo da Clarice, que tocava muito bem comigo e que eu iria gostar muito, e teve toda a razão. É sem dúvida, para mim, talvez daqueles que li, dos autores que li, é sem dúvida uma das melhores escritoras em língua portuguesa. O jogo de palavras, de emoções, a maneira como pega em aspectos banais do cotidiano e os amplifica, fez-me redescobrir o gosto pelo português,
e fez-me ver realmente que temos muita sorte em ter esta língua como língua materna. Eu gostava muito de vos incentivar a ler mais, e talvez com este discurso inicial não tenha conseguido, mas queria dizer-vos que ler, eu leio há muitos anos e considero-me sim uma leitora, leio desde pequenina, e leio para conseguir viver várias vidas dentro da minha própria vida. E é muito... E acho que deviam experimentar por isso mesmo. Porque por vezes nós não temos acesso a muitas realidades que através dos livros conseguimos aceder, não é? Quer por uma questão de tempo, não é? Porque queremos explorar uma realidade do século XIX, como acontece, eu faço muito isso na literatura russa, mas, ou por uma questão geográfica, porque queremos saber como vivem pessoas em sociedades na América do Sul ou em África. Poder ler, poder entrar nesses mundos, poder explorar essas novas perspectivas, só nos agrega valor, e é isso que eu retiro, dos livros, é isso que eu procuro quando leio. Eu não sei, professora Ana, se estou a exceder o tempo que me foi concedido. Não. Ok, mas queria deixar-vos, entretanto, estive a pensar sobre os livros que mais me marcaram durante a adolescência, e especialmente durante a vossa idade, e não consegui selecionar um porque era impossível, mas tenho aqui alguns. Uns deles já não estão comigo porque as bibliotecas são vivas e os livros vão e vêm, e pronto, alguns já não estão na minha posse, mas queria deixar-vos então aqui 3 ou 4 recomendações. Um dos livros que adorei durante a minha adolescência, acho que deviam muito ler. A tradução portuguesa chama-se Pela Estrada Fora, é do Jack Kerouac. Fala sobre 2 personagens que fazem a travessia dos Estados Unidos várias vezes. É um livro que me marcou muito a maneira também que eu tenho de ver a vida. Há vários momentos em que eu penso o que é que o Dean Moriarty fazia. O Dean Moriarty é uma das personagens, e pronto, é essa a maneira que os livros nos marcam. Tenho aqui mais 2, Siddhartha, do Hermann Hesse, que fala também sobre todos os livros têm uma mensagem subliminar de viagem, mas que fala sobre Siddhartha, que vai vivendo a sua vida não em busca, mas lá está, procurando aprender mais e apreciar. Eu não posso dar muito livro, leiam, vão gostar muito. As Cidades Invisíveis, que são as narrações de Marco Polo sobre as viagens que também faz. Eu acho que este é o livro mais sublinhado que eu tenho, tem passagens lindíssimas. E um livro que eu sei que chegou agora à vossa biblioteca, ou seja, vocês podem ir requisitar, que eu também estou a ler, e depois podemos fazer comparações se quiserem na plataforma que a professora Ana criou para partilhar as vossas leituras. Eu estou a ler em inglês, mas sei que há a tradução. Já vi. Chegou há pouco tempo. Sim, é uma novidade. Exatamente, eu já vi. Pronto, como há aí uma turma de informática e também de ciências, e em linha com aquilo que o Nuno disse, recomendo este aqui também. Está em inglês, mas também existe em português. É um livro científico que explica melhor, pronto, eu acho que isto é mais temático. Chama-se The Master Algorithm. E pronto, explica um bocadinho mais machine learning, se estiverem interessados em algoritmos, também pode ser interessante. Não tem muita matemática, mas explica-vos as ideias por trás dos conceitos. E pronto, obrigada por terem ouvido. Muito obrigada, Catarina. Já agora pergunto-lhe, o autor desse livro, o último que apresentou, é português? Eu creio que sim. Ele é professor de Ciência de Computação, ou pelo menos... Então, nós também temos esse livro. Em tradução em português. Não sei se essa é a tradução, se o nosso aqui é a tradução, mas nós temos esse livro. Eu acho que este é o original. É o algoritmo mestre. Pronto, então, outro livro que também podem ir buscar à biblioteca da SCG. É isso. Muito bem. Muito obrigada, Catarina. Passamos agora à Clara Bolota, que
terminou há pouco tempo o curso de pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, integra o coletivo artístico Casa do Rosário e em setembro iniciará o mestrado em escultura em Hamburgo, na Alemanha, conforme as minhas fontes me indicaram. A leitura continua a ser central na sua vida e no seu trabalho. E colocava-lhe já uma questão: que tipo de livros lê? Como é que as leituras influenciaram a sua visão do mundo, a sua formação artística? O que é que tem para nos dizer sobre os seus hábitos de leitura? Eu não preparei muito esta apresentação, não fiz um PowerPoint como a Nuno, não trouxe livros como a Catarina, mas adorei as vossas apresentações. Ou seja, não há nenhuma turma de artes aqui, não sei até que ponto é que as minhas recomendações de leitura podem ser relevantes, mas eu queria mais ou menos dizer que há coisas para ler em todo o espectro dos vossos interesses e que se não gostam de ler, provavelmente ainda não encontraram o livro certo. Eu adoro ler, mas eu não adoro ler tudo, não é por aí. E também não gosto de ler obrigada, por isso eu percebo que... não sei, não vou dizer a disciplina de português especificamente, mas eu lembro-me, eu não gostava de ler obrigada. E eu gostei de ler Os Mais e gostei de ler o Memorial do Convento, mas essa parte de ter de ser e de haver um prazo a cumprir, e não gostava muito disso. Por isso é um bocadinho explorar, lá está, o Goodreads dá muito jeito para isso, porque vão vendo o que é que podem adicionar pessoas e vão vendo o que é que outras pessoas estão a ler. E pronto, eu leio várias coisas, ou seja, eu quando comecei o meu curso de pintura, eu sentia-me assim um bocadinho desamparada no início, não sabia bem por onde começar, e ajudou-me imenso ler biografias e memórias e pensamentos e reflexões de outros artistas, se calhar pessoas que viveram há 100 anos atrás, e eu acho que é lindíssimo poder ter acesso aos pensamentos de outra pessoa que não teria de outra forma. E isso ajudou-me imenso porque eu percebi, ok, eles já estiveram no mesmo sítio onde eu estou agora, eles já se sentiram desamparados. E isso, muitas vezes os livros conseguem ser uma ótima fonte de conselhos, ok, outra pessoa já pensou assim, outra pessoa já... É ótimo, expande imenso a vossa vida, a vossa perspectiva, tornam-se pessoas um bocadinho mais empáticas, e mesmo que seja ficção, o que quer que seja, força-vos a ver a perspectiva de outra pessoa, a meter-se no lugar de outra pessoa. Isso é uma coisa que acho que não faz mal nenhum, principalmente hoje em dia, não é? Acho que todos podíamos beneficiar um bocadinho dessa perspectiva um bocadinho mais empática. Pronto, não sei muito bem por onde nos estender mais, lá está, podem mesmo ler sobre tudo. Eu gosto imenso de ler filosofia e essas coisas, mas eu percebo que se calhar poderia ser uma seca para vocês, por isso não me vou pôr aqui com grandes recomendações. Eu arranjo imensos PDFs na net de Borla, há imensa coisa de Borla, consegue arranjar bibliotecas. A maior parte dos livros que eu já li foram de bibliotecas, porque se for o dinheiro que vos limita, não há desculpa. Há um sítio que se chama Internet Archive, acho eu. A maior parte dos livros está em inglês, em português é um bocadinho mais complicado, mas que tem imensos livros de Borla, que funciona mesmo como uma biblioteca online, ou seja, podem mesmo pedir emprestado durante 2 semanas, por exemplo, e depois voltam. Não sei bem mais o que dizer. Muito obrigada, Clara. Retemos para já essa ideia de como a leitura nos torna mais empáticos e mais sensíveis em relação ao outro e não apenas à nossa própria realidade. Agora, no meu alinhamento, tinha o João Miguel Nicolau, que não está disponível, está ainda na reunião que tinha antes do nosso encontro. Não sei se conseguirá chegar a tempo. A Tatiana, que também estava prevista inicialmente, que era uma aluna que foi nossa aluna aqui o ano passado de Humanidades, também não virá, porque entretanto teve um compromisso na faculdade. Passava então à nossa próxima convidada, a Sofia Ferreira, que acabou o mestrado em Engenharia do Ambiente em dezembro, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Neste momento está a fazer formação especializada em Segurança e Saúde no Trabalho e a leitura tem estado presente na sua vida de estudante, em várias modalidades e suportes, e perguntava-lhe então, Sofia, que importância teve a leitura na sua formação, como tem evoluído os seus hábitos de leitura.
Então, bom dia a todas. E então, falando um pouco sobre o meu percurso na leitura, eu começava por destacar as férias de verão. Acho que era o principal motor para eu começar a ler, porque de facto era onde eu dedicava mais tempo à leitura, primeiro por passatempo e hoje em dia por hábito e por gosto pessoal. Mas depois das férias eu sentia que havia uma necessidade de autodisciplinar-me para manter os meus hábitos de leitura durante o ano letivo, enquanto eu estava na escola. E, portanto, era necessário eu definir um horário para ler, normalmente era à noite, antes de me deitar ou só ao fim de semana, e era essencial que eu escolhesse um tema, um livro ou um autor que fosse do meu gosto pessoal, ou seja, que não me fosse obrigado, que não fosse contrariado. Em 2015, quando eu entrei na faculdade, apercebi-me que a leitura já fazia parte da minha vida para além desse hábito de leitura. E também percebi que, para além das leituras que eu tinha de fazer, que eram fundamentais para o meu curso, que ler recreativamente me trazia outros benefícios, quer a nível de vocabulário, quer a nível de pensamento crítico e de comunicação. E essas características eram muito importantes, quer para a faculdade, para eu fazer e apresentar um trabalho, mas também no meu dia-a-dia, para eu me relacionar e comunicar com outras pessoas que eram de outros cursos e de outras áreas. E assim, de certa maneira, dava-me uma certa relação com essas pessoas. No meu caso particular, a engenharia do ambiente é uma área muito vasta de conhecimento e é transversal a várias áreas e a vários temas. E então, ao longo do curso, eu fui percebendo que eu tinha essa necessidade de ler obras de outros temas que eram relevantes para a minha área, para a área de engenharia do ambiente, mas que não eram tão mencionadas na faculdade. Estou a falar de áreas desde ciências naturais, a sociologia e a economia. E então assim também fui lendo e explorando essas obras de livros. No entanto, não era fácil conciliar esse meu hábito de leitura com os horários, a carga de trabalhos da faculdade e senti então que era necessário voltar a reforçar esses meus hábitos de leitura e adotar algumas estratégias. Uma delas, por exemplo, era quando eu conseguia ter sempre um livro comigo, para aproveitar tempos vá mortos. Vou-vos dar um exemplo, quando na viagem de comboio de casa, da faculdade para casa, aproveitava para ler. E aí também reconheço que às vezes é um pouco difícil, principalmente se estivermos interessados numa obra mais pesada e maior, estar sempre com o livro dentro da mala. Mas para isso, para quem é adepto e quer ultrapassar esse problema ou esse desconforto, já existem soluções, por exemplo, os e-books. Eu continuo a preferir o livro tradicional impresso, mas é uma boa solução para quem não quer reduzir o papel ou quer ter vários livros dentro da mala e pese menos. Depois, também aliei a minha leitura às tecnologias. De que forma? Através das aplicações. Uma das aplicações que eu já usava para estudar era o Forest e dessa maneira eu também usava para os meus momentos de leitura porque permitia-me desconectar da internet e das redes sociais por um período de tempo limitado que eu definia e dessa maneira eu concentrava-me somente na leitura. Desta forma, eu também conseguia atingir as minhas metas de leitura, que eu estipulo para mim no início de começar a ler um livro, pode ser X páginas por semana, X livros por mês. Outra aplicação que eu aderi mais tarde foi o Goodreads, como já foi aqui mencionado, também sou seguidora da Catarina. Eu entrei um pouco nessa rede social como um clube de leitura com algumas amigas, com o objetivo de trocarmos impressões e outros livros. E aí, nessa aplicação, eu percebi que tinha contacto com outros livros de áreas que eu não conhecia, autores que eu não conhecia, e com ainda mais com o facto de conseguir ter reviews desses livros e perceber se realmente eu estaria interessado ou não em lê-los. E esta aplicação também tem a mais-valia de também podermos estabelecer metas e ajudarmos a cumprir essas nossas metas de leitura. Para terminar, o livro que eu selecionei para trazer foi O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Eu escolhi esta obra também por achar
não só por ser de uma área de ciências, mas acho que é transversal a qualquer área. E enquanto uma distopia está representada aqui uma sociedade controlada pelo desenvolvimento tecnológico e pela manipulação. E eu acho este livro muito importante para mim, porque ao longo do livro é incontornável refletirmos sobre o progresso tecnológico desde que a obra foi publicada até aos dias de hoje, aquilo que nós conhecemos, e, portanto, refletir um pouco sobre a nossa dependência da tecnologia, questões que estão indiretamente explícitas no livro, como a desumanização do homem, os limites e a ética da tecnologia e as consequências sociais e ambientais que este progresso e estas decisões têm para a nossa vida. E pronto, obrigada. Muito obrigada, Sofia. Portanto, vou só aqui alterar o esquema da apresentação para agora nos vermos todos. Obrigada. Olhem, eu também estou no Goodreads, mas não tinha percebido que esta rede era assim tão importante. Eu só estou lá por estar, digamos assim. Tenho lá uns livros só para exemplificar e porque este ano criámos um clube de leitura aqui na escola, também no Goodreads, mas, digamos assim, eu própria não percebi muito bem as potencialidades da rede. Vocês já me estão a inspirar. Agora, passávamos então à segunda fase, à fase das perguntas. Eu esperava então um bocadinho que os professores pudessem colocar as perguntas dos nossos alunos no chat, mas já tenho também aqui algumas perguntas. Houve alguns colegas vossos que já se adiantaram, que não podendo estar presentes na sessão, quiseram deixar algumas perguntas e algumas delas até vão ao encontro de uns pontos que vocês afloraram. E posso dizer, uma pergunta começa: quantos livros um jovem deve ler por ano? E outra que também me parece muito interessante: o que é que um jovem pode fazer para começar a gostar de ler? Não sei se conseguem responder. Ou então, por onde começar? Quem quer, qual das três quer avançar? Eu acho que a questão dos quantos livros uma pessoa deve ler por ano, não diria que há um número certo. No meu caso, e por exemplo o Goodreads ajudou-me muito nessa questão das metas, para mim acho que, por exemplo, um livro por mês, ou seja, 12 livros por ano, para quem está a começar principalmente, seria uma boa meta e acho que se consegue. Mas depende da pessoa e se calhar à medida que ela vai lendo até vai gostando mais de ler e depois esse número vai aumentando. Concordo. E acho que sim, 12 acho que é bom. Às vezes há fases em que não conseguimos ler tanto e é natural. Eu, por exemplo, já passei por muitas dessas fases ao longo destes últimos 5 anos, principalmente na faculdade. Foi muito complicado. E pronto, depois dar um número para quem gosta de ler assim livros maiorzinhos, às vezes é complicado. Sim, começarem por um livro por mês é muito bom. E como a Clara disse há pouco, é até encontrarmos aquilo que gostamos de ler, têm de experimentar. Vão explorando vários temas. Se calhar, por exemplo, nunca experimentaram ler filosofia, até pode ser a vossa praia. Experimentem ler filosofia. Ou, se calhar, não é bem a vossa área, mais ficção ou ficção científica. Eu comecei a ler ficção científica com 20 anos. Os meus pais estranharam imenso quando eu comecei a comprar o Hobbit e Lord of the Rings, mas nessa altura despertou a minha curiosidade nesse sentido. E pronto, agora sou fã. Às vezes temos de nos ir adaptando, os nossos gostos também vão mudando e pronto, temos de ir acompanhando. Eu sinto que também é importante não porem muita pressão em cima de vocês próprios em relação a será que eu estou a ler as coisas certas? Leiam, peguem os vossos interesses, o que quer que vos divirta e vos dê prazer e explorem um bocadinho por aí. E quanto à meta por ano, eu não sei, quando eu comecei, chegou um ponto no início da faculdade em que eu senti que estava a ler um bocadinho menos, e o que eu fazia era fazer uma meta diária, por exemplo, o número que tiverem confortáveis, mas eu fazia mais ou menos tipo 20 páginas por dia, mínimo,
todos os dias 20 páginas, e às vezes era no metro e às vezes não cumpria a meta, outras vezes ultrapassava a meta, mas já é qualquer coisa, um bocadinho de cada vez, tipo, já vos ajuda, e em termos de vocabulário é muito bom. Vão notar melhorias. Mas se não forem 20, são 10, ou 2, 3, seja o que for, o que funcionar para vocês. Já temos aqui outra pergunta de um aluno do 10º A que quer saber de que forma os hábitos de leitura vos ajudaram na progressão dos vossos estudos académicos. Porque temos aqui 3 alunas de sucesso, não é? E a leitura contribuiu para isso, de que modo? Ok, vou começar. A leitura ajuda também a escrever melhor, vocês vão conseguir estruturar melhor os vossos pensamentos e a interpretar melhor, por exemplo, o enunciado de matemática continua a precisar de interpretação, a vida é mais fácil se vocês tiverem um vocabulário mais amplo e se conseguirem interpretar vários textos diferentes. Por isso vai sempre dar jeito a fazer um teste, a escrever uma coisa. É sempre bom conseguir ou ter à vontade com as palavras e com textos e com tudo. É sempre bom. Com estudos académicos, então, é claro. Sim, eu concordo com o que a Clara disse. Eu acho que a principal vantagem é mesmo a capacidade de veicular ideias de uma forma um bocadinho mais articulada, mas também o ritmo que dá, porque a verdade é que a diferença em termos de volume de coisas que temos de estudar na faculdade é imensa, do secundário para a faculdade, não é? E ajuda muito ter esse hábito, já ter esse gosto de ler. E também desenvolver a questão do pensamento crítico, ou mesmo só do pensamento, porque por vezes temos problemas que não são matemáticos e que nos é pedido que resolvam, e de certa forma, quanto mais lermos e de áreas mais diferentes, mais desenvolvemos esse pensamento crítico. Sofia, não sei se concordas, mas até a questão da engenharia, não é? A engenharia é um processo muito criativo e a leitura ajuda muito a esse processo. A engenharia é nada mais que resolver problemas, não é? Exatamente, e muitas vezes não são matemáticos. Exatamente, muitas vezes não são matemáticos, é encontrar soluções. E esse aspecto até foi comum nas vossas várias intervenções e na intervenção do Nuno, não é? A vantagem de lerem textos de variada índole, não é? Que não estão diretamente relacionados com o objeto dos cursos. Exato. O Nuno referiu, estou aqui a falar um bocadinho em nome dele, que teve de sair, como tinha avisado, mas o Nuno referiu mesmo a circunstância de ter melhores classificações nos trabalhos, porque conseguiu integrar ideias que retirou destas múltiplas leituras. Eu posso dar um exemplo da minha tese e de algo que estou a tentar orientar, pronto, para a qual estou a tentar orientar. Assim, de grosso modo, há muitas desigualdades no tratamento de dados em medicina, e agora com a questão recente, não recente obviamente, mas temos ouvido falar mais de racismo em diversas estruturas governamentais e da nossa sociedade. É uma questão que eu tenho estado a analisar, como é que a justiça nos algoritmos de machine learning que aplicamos depois na medicina, e isso deve-se muito a livros que já li sobre o assunto e que tenho explorado. É isso, muitas vezes essas leituras que fazemos adjacentes dão-nos depois perspectiva sobre o nosso próprio trabalho, uma nova perspectiva neste caso. Temos aqui outra pergunta. Por vezes os livros têm várias páginas, algumas mais maçadoras. Que conselhos dão para ultrapassar esses momentos menos estimulantes? Pode ser virar a página, isto já sou eu. Eu diria apreciar
essas páginas enquanto arte, porque a literatura também é uma arte de juntar palavras e de as agregar. Tentem, como é que... tentem encontrar a beleza nessas frases. Pronto. E pensar, se calhar, no panorama geral, porque é que elas estão ali. Mas sim, às vezes são um bocadinho mais maçadoras. Isso também ajuda a ter aquela meta diária, a pensar, ok, assim que eu cumprir as 10 páginas de hoje chega. E pronto. Sim. Pois, é interessante, não tinha pensado nisso. Aqui do 11º C temos também uma pergunta que de certo modo se pode relacionar com esta, não sei. Qual a vossa opinião em relação à leitura dos clássicos na atualidade? Será que Ulisses, a Divina Comédia, os Lusíadas, etc., podem relacionar-se com o nosso cotidiano? Sim, podem relacionar-se sempre com o nosso cotidiano, na medida em que ter acesso ao pensamento do passado. O passado está sempre relacionado com o presente. Não diria necessariamente que, se estiverem a começar a ler, que seja para começar pelo Ulisses e pela Divina Comédia. Se calhar não vos vai tocar muito, mas mais para a frente, à medida que forem progredindo nas vossas leituras, sim, faz todo o sentido. Acho que mesmo ver os desafios do passado, claro que se calhar estas obras ou os clássicos são um bocadinho mais encriptados ou menos óbvios de ler, mas lá está, também tem todo o peso do passado em cima, uma linguagem diferente, mas que faz todo o sentido decifrar e que é muito interessante. Pelo menos eu gosto imenso, não sei. Os ditos clássicos têm sempre uma mensagem muito atual. Não sei, sinto que uma mensagem intemporal. Por isso, mas sim, concordo com a Clara, talvez para começar não seja o melhor, mas são livros que têm de ser digeridos lentamente, muitas vezes, mas que lá está, vos dão uma nova perspectiva. Que poderão resgatar, não é? Porque já foi a perspectiva que houve em tempos, mas... E se não conseguirmos atingir essa mensagem que às vezes é encriptada, não deixa de ser uma boa viagem ao passado, porque não vamos poder reviver, mas podemos conhecer. Exatamente. Não temos mais questões. Ainda tenho aqui algumas. O que pensam sobre, são questões agora mais específicas, o que pensam sobre o acordo ortográfico? Por que motivo o vocabulário dos jovens tem diminuído? Se concordam com esta questão ou não? Ok, posso começar outra vez. Quanto ao acordo ortográfico, eu, sinceramente, algumas palavras já me habituei, já nem tirar o P em exceto, coisas assim, não me incomoda muito. Há outras que incomodam um bocadinho mais, tipo o para sem acento e ser para, acho que não faz sentido nenhum. A minha approach para o acordo ortográfico é o que eu acho que faz sentido e que facilita, uso, o que não facilita, não uso. E pronto, não. Eu também ainda vivo nesse estado de transição. Há palavras que, sim, realmente... Estamos no ponto de mistura. Temos outra pergunta do 11º TAG. Como articular a leitura de livros, suponho que livros em papel, com o avanço da tecnologia nos tempos livres dos jovens? A tecnologia, agora acrescento eu, a tecnologia afasta as pessoas da leitura ou não? Não devia, podemos pôr a tecnologia podemos usar a tecnologia a nosso proveito. Eu não sei se com tecnologia tu queres dizer, Duarte, redes sociais, mas agora pensei assim rapidamente por
por exemplo, para pessoas que não estão tão habituadas a ler, sei que há muitas que escolhem, por exemplo, audiolivros, escolhem ouvir as narrações, redes sociais, jogos. Ok. Pronto, redes sociais e jogos. Ok, vou reformular e já te respondo. Vou dar a palavra às minhas colegas. Eu, por exemplo, quanto a redes sociais, tecnologia, às vezes, para mim, eu estou a ler, leio 2 páginas e automaticamente tenho aquele impulso de vou só verificar o que é que se passa no meu telemóvel. Por isso, muitas vezes, quando estou a ler, eu ponho o telemóvel em modo voo porque não quero ter essa distração. E eu sinto que muitas vezes tecnologia vai a uma coisa muito rápida e que está tudo, temos muita informação muito rápida à distância de um clique. A leitura é uma coisa um bocadinho mais lenta, mas que é muito importante de estimular em termos de concentração, é mesmo importante e vai-vos ajudar na vossa vida a conseguirem desligar de... E que eu não estou aqui de todo, sei lá, não vou ser moralista e dizer que as redes sociais são isto e a tecnologia é isto e os jovens não leem, mas é possível fazer os dois, por isso não sei, não acho que seja muito uma desculpa para... Ou seja, não acho que seja... é por causa das tecnologias que os jovens não leem. Não acho que seja por aí. Pois é. Sim. Desculpa, professora. Não, só ia dizer, desculpa eu de interromper, que vocês, aliás, servem-se da tecnologia para ler mais, desde logo com a rede Goodreads. Não é? Sim. Catarina, ia dizer? Ia dizer, é realmente olhar para isto como uma forma de entretenimento. Não sei, nos jogos, nas redes sociais, usamos-los, não é? Usamos isso para, de certa forma, procurar esse entretenimento, mas também para nos conectarmos com um grupo de amigos. Às vezes é trazer um tema, talvez isso, pronto, podem tentar, escolherem um livro e tentarem discutir uma ideia. E se calhar se todos no grupo lerem aquele livro, terão todas ideias diferentes, porque um livro não é o mesmo livro para toda a gente, não é? Um livro é diferente para cada um. Acho que sim, é olhar para a leitura como algo que não é tão instantâneo, que demora mais, mas que vale muito a pena. Temos outra pergunta. Qual a vossa opinião acerca de livros policiais e romances? Romance é... eu entendo como romance um Ana Karenina. Isso para mim é o epítome de um romance. Não sei se policiais, gosto muito. Lá está, todas as formas de leitura são válidas. É aquilo que vos entretém mais. Gosto muito da Agatha Christie, a trilogia Millennium também é muito boa. Uhum. E às vezes também é um bom equilíbrio. Eu, policiais, não tanto, romances mais ou menos, não sou muito fã, mas gosto, por exemplo, depois de ter lido O Admirável Mundo Novo, senti que era necessário uma coisa mais... um romance, por assim dizer, mas uma coisa diferente para não ser tão pesado, leituras tão sérias. Eu leio vários funciona ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não consigo ler um livro de cada vez. Eu tenho sempre 4 livros na minha mesa de cabeceira. E consoante o humor, vou trocando. Sim, quando começa o humor. É mesmo. Mas romances, eu tenho amigas que leem muitos livros por ano porque devoram coleções. Eu acho que devem apostar. Se é algo que vos entretém, força. Não temos mais perguntas. Não sei se têm mais alguma coisa a dizer, se querem acrescentar algum aspecto. Nós tínhamos combinado a terminar a 1h. Olha, agradeço muito a vossa vinda. Gostei muito, acho que todos aprendemos bastante e é ótimo vermos várias perspectivas, várias formas de sermos leitores. Se calhar muitos de nós aqui a assistir, professores e alunos, também somos leitores, mas de uma maneira diferente. Temos outros gostos.
Claro que algumas coisas são obrigatórias, fazem parte da nossa atividade profissional, das nossas opções de estudo, mas temos todo o tempo para lermos aquilo que gostamos, e vocês aqui deram bem esse exemplo de como o vosso percurso de leitoras, a vossa formação leitora foi livre, sem imposições. Temos mais aqui uma última pergunta. Qual o impacto que um livro de economia pode ter na nossa vida? Por exemplo, na área de ambiente, nós estamos constantemente a falar da sustentabilidade e, portanto, temos a sociedade, o ambiente e a economia. Portanto, é quase essencial a perceber. Às vezes não tem de ser a economia no sentido de gestão de dinheiro em si, mas de compreender como é que a economia se relaciona, pode beneficiar ou pode prejudicar uma área, seja a saúde, seja a arte, seja o ambiente. Eu acho que é importante também, no que toca à economia, percebermos a estrutura da economia, porque basicamente as estruturas da economia acabam por governar a nossa vida. É uma questão de estamos conscientes de quais são os princípios base que regem a nossa vida, por, sei lá, ter de trabalhar para fazer dinheiro, e se não trabalhares para fazer dinheiro, não tens um lugar no mundo, por exemplo. Uma coisa assim, tão simples quanto isso, perceber, pelo menos para mim seria esse o interesse de um livro de economia, seria perceber mais sobre a vida e sobre a realidade, porque a economia, eu tenho algumas noções um bocadinho abstratas, eu diria, de economia e pouco aprofundadas, mas é importante, sim. Olá, bom dia, estão-me a ouvir? Olá, João, acabou de difícil. juntar a nós o João Nicolau, muito obrigada por este esforço acrescido. Desculpem lá, estava mesmo difícil. Estão-me a ver? Não te estamos a ver, Não. só a ouvir. Esquisito. Agora vemos a fotografia. Mas a ouvir já é bom, então se calhar agora terminávamos e agora? em beleza. Agora sim, agora estamos a ouvir. Ok. Aqui com o nosso convidado que fez este esforço tão grande para conseguir estar ainda connosco. A nossa tertúlia tem estado aqui animada, muito interessante. Olha, e peço-te então para fechar com o teu comentário, mas deixa-me apresentar-te primeiro. O João Miguel Nicolau estudou aqui na nossa escola, saiu em 2006 e estudou Engenharia do Ambiente no Instituto Superior Técnico, fez uma pós-graduação em Direito do Ambiente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente é deputada à Assembleia da República e não abandonou os seus hábitos de leitura, antes pelo contrário. E, portanto, pergunto que lugar ocupa a leitura na vida de um deputado, que importância teve para a sua formação, o que é que nos tem a dizer aqui aos nossos antigos alunos e atuais alunos da Escola Secundária Damião de Góis. Bem, então... Agora não estamos a ouvir. Já. Agora que não poderia de facto sair a meio e tinha que concluir, e, portanto, desculpem este atraso. E obrigado à Escola Secundária Damião de Góis e à Biblioteca Escolar pelo convite para participar nesta sessão. De facto, já saí da Escola Secundária Damião de Góis há uns anos grandes, infelizmente, se calhar. Eu tenho muitas saudades desses tempos, mas de facto a leitura nunca saiu dos meus hábitos e tem-me influenciado muito ao longo da vida. Para ser sincero, e agora as senhoras professoras vão-me desculpar, eu nunca fui muito fã das obras que eram obrigatórias. Não sei, porque às vezes eram maçudas, ou se calhar para a altura em que eu, para aquele momento da minha vida, se calhar não estava para ali virado, mas curiosamente voltei a elas mais tarde. E, portanto, grande parte das obras que eram obrigatórias, voltei a reler
depois de sair da escola secundária, e que são, de facto, obras muito importantes e que todos nós devemos ler, e, portanto, o que sugiro a todos os alunos é que, de facto, não encarem como uma obrigação, mas como um grande benefício que a escola e os seus professores nos dão, de poderem recomendar e de poderem nos indicar obras tão importantes para a nossa vida. Em que é que a leitura me influenciou? Infelizmente tenho pena de não ter neste momento mais tempo para ler, até fui pai há pouco tempo, que ocupa também algum tempo acrescido nessas tarefas de pai. E, por outro lado, também as minhas funções enquanto deputado. Mas a leitura, sem dúvida, influenciou muito a minha vida, quer profissional, quer também política, porque a leitura, para além de nos levar para o conhecimento de realidades que de maneira nenhuma poderíamos vivê-las, não é? Experienciá-las, e, portanto, transporta-nos para contextos e conhecimentos quer de culturas, quer de ideologias, quer da história, que são muito importantes depois na forma como encaramos a vida e na forma como encaramos a nossa maneira de estar em tudo em que nos envolvemos. Eu propus, na altura, a professora Ana Eustáquio perguntou-me o que é que eu gostava de abordar nesta sessão, e eu propus logo o 1984 do George Orwell. Eu, por acaso, te trouxe para a Assembleia, portanto, o 1984 hoje veio à Assembleia. Esta é uma edição bastante recente, porque, salvo erro, esta obra passou aquele período relacionado com os direitos de autor, e, portanto, saíram uma série de novas edições do 1984, e é uma obra fantástica que recomendo muito a todos. Primeiro porque é quase um manual daquilo que são as técnicas das ditaduras, sejam elas de que quadrante for. E, portanto, conseguimos, através desta obra, percepcionar aquilo que são métodos de facto, que não queremos de maneira de voltar a eles, e que, aproveitando os ensinamentos desta obra, conseguimos também antecipar muitas vezes o caminho para onde está a caminhar, e, portanto, o caminho para este tipo de realidades. E por outro lado, pensamos que o 1984 não foi feito a pensar em 1984, mas que foi feito em 1948. E pensarmos que em 1948 o George Orwell não tinha acesso a, se calhar, 90% da tecnologia que ele refere nesta obra, e que utiliza na obra no 1984, e para enquadrar a forma como a sociedade está pensada no 1984. E pensarmos, aos dias de hoje, passado todo este tempo, como isto se aplica, de facto, à realidade que nós vivemos, e até podemos fazer um paralelismo à nossa vivência, muitas vezes em redes sociais e envolto em muita tecnologia e muito controlo, e o paralelismo que isso tem com a realidade que é citada no 1984. E, portanto, a literatura e a leitura no geral transporta-nos para outro mundo, para outro contexto, e que nos faz sair muito daquela nossa realidade do dia-a-dia, do casa-escola ou casa-trabalho, e do nosso cotidiano, e faz-nos sair fora e pensar, de facto, de outra forma e noutras realidades, para além do espírito crítico que nos traz. Eu acho que devo muito também à leitura. Não posso dizer que seja um leitor fervoroso, porque tento ler quando tenho tempo, mas leio há muitos anos, e acho que a leitura também nos traz um espírito crítico. Espírito crítico que é muito importante para atuarmos em qualquer uma das realidades, quer seja no contexto escolar, quer seja no contexto profissional, quer seja aqui até no contexto político. O hábito de leitura e a leitura traz-nos uma perspectiva diferente de ler a situação em que estamos
e de encarar a situação em que estamos e de muitas vezes de ler nas entrelinhas daquilo que nos estão a dizer. E isso acho que também devo à leitura, até porque eu sou de ciências, eu fui tirar engenharia e, portanto, na faculdade tive muito pouco contacto com literatura ou com formas de pensar, e foi mais à base de equações e ciências exatas. E, portanto, a literatura e a leitura trouxe-me, os hábitos de leitura trazem-me a outra, uma vertente mais humana, mais de humanidades também, no sentido de encarar a vida e da forma como nos relacionamos, para além dos valores culturais e dos valores que a leitura nos vai trazendo. Não sei se era mais ou menos isto que se esperava do... Claro que muito obrigada, João. Foi só que alterar o esquema para nos vermos todos. Muito obrigada. Era isso que eu esperava, precisamente, que dessem todos conta da sua perspectiva pessoal. Cada um tem a sua e aqui foi apresentada. Muito obrigada a todos. Eu espero que os nossos convidados tenham tido gosto aqui na nossa tertúlia, na nossa conversa, e que os nossos alunos se sintam inspirados para lerem. Tiveram várias sugestões nesta sessão. Podem começar por onde quiserem. Têm aqui múltiplas possibilidades e já sabem, serem obrigados a ler não é catastrófico. Isso poderá ser bom. Não sabem agora, mas aqui os testemunhos dizem-nos que não é mau, não faz mal. Muito obrigada a todos. Para os nossos alunos, estamos aqui na biblioteca com muitos livros, podem requisitar à vontade, a biblioteca é vossa. E estamos aqui para vos receberem. Clara, Catarina, Sofia, João, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado. Eu vou agora deixar de gravar. Adeus. Obrigada. Obrigada.